Esse assunto nos leva a uma questão muito importante, que é, falando do fundo do mar, da existência dos espíritos essencialmente ligados à manutenção da natureza, ou dentro dos oceanos, natureza como as florestas, por exemplo. Eles são chamados por elementais. Na época de Kardec, eles foram chamados por alguns benfeitores como elementares, quer dizer, mas depois da codificação kardeciana. Mas isso é um assunto extenso. Tem aqui alguns exemplos, né? Eu já aproveito para pedir a você para não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube espalhar o que a gente está tentando fazer aqui, né? Voltando aqui, nas obras básicas de Kardec, o termo elemental não existe nessa forma como um nome específico dentro da codificação kardeciana. Isso não existe. Assim como também muitos termos não foram usados nas obras básicas, eles vieram posteriormente em outras publicações, né, que foram revelados pelos espíritos utilizando outras obras complementares e foram, evidentemente, incorporados ao vocabulário espírita corrente. É o caso das colônias espirituais, por exemplo, que já comentamos aqui no estudo Encontro com Kardec, foram muito bem explanadas por André Luiz, pela primeira vez no famoso livro Nosso Lar. Termos como ovoides, umbral, vampirismo, zoantropia, licantropia, áurea, foram termos que surgiram depois do Livro dos Espíritos em outras obras, né? O termo elementais em si não existia, mas a ideia, sim, né? Com outros nomes, como nós já falamos aqui. A ideia existe, né? E, nesse caso, esses elementais comprovam o que se obedece à chamada lei do progresso, num estado contínuo de evolução, porque eles estão entre o reino animal e o reino hominal. Saindo do reino animal e ainda não tendo chegado ao reino hominal, quer dizer, como humano, eles estão num estágio intermediário. E esse estágio é chamado elemental. Alguns chamam de antes humano, outros estágio subhumano, e pode ser encontrado dentro da biblioteca espírita, né, de uma forma geral, mas nada tem a ver com misticismo, ocultismo, ou coisa desse tipo assim, né? E na realidade, esses são espíritos servidores da natureza, eles são os executores dos fenômenos naturais. Quer dizer, eles são os espíritos elementos dos elementos da natureza, que é onde deriva o termo elemental. Agora, deixando bem claro que esses espíritos agem seguindo a orientação dos espíritos benfeitores da natureza. Esses sim, muito evoluídos, que mais ou menos que comandam os elementais. Nós vamos ver algumas citações que comprovam essa afirmativa aqui na frente. Dentro dessas referências de testemunhos, eu posso citar aqui, na página 25 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: os espíritos constituem uma das potências da natureza, causa eficiente e de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Está na introdução do Livro dos Espíritos, como disse, na página 25. Nas questões 536 e 540 do Livro dos Espíritos, capítulo Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. Nós vamos ver isso daqui a um tempo ainda, não chegamos lá no nosso estudo Encontro com Kardec. Vamos ver daqui, possivelmente um mês e meio. E os espíritos ditaram algumas respostas para Kardec e eles falam na existência desses espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Procure, então, no Livro dos Espíritos, nas questões 536 a 540. Outra referência na Revista Espírita, editada em março de 1860, na página 149, também tem uma alusão a esse tipo de fato, porque tem uma comunicação de um espírito chamado Retani, que se intitula O Gênio das Flores, e que ele diz que ele está ali e que ele preside a formação das flores. Depois dessa comunicação, Kardec, numa conversa com um dos espíritos benfeitores que ajudaram a construir toda a doutrina espírita, São Luís, ele pergunta e São Luís se aquilo era verdade. E São Luís responde: não deveis duvidar de que o Espírito, por toda a criação, preside ao trabalho que Deus confia. Aí ele
Pergunta seguinte, diz o seguinte: o espírito comunicante não preside de maneira particular a formação das flores. O espírito elementar, apareceu aqui essa palavra, antes de passar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas. Foi um desses que se comunicou. Quer dizer, o Espírito São Luís, um dos que ajudaram a criar a doutrina espírita, ele afirma isso, que existe exatamente essa transição entre um e outro. Eu posso citar aqui para vocês também a questão 604, tá, do Livro dos Espíritos, que vocês podem procurar. No livro A Gênese, o capítulo 6, no item 19, faz alusão a isso. Ainda no capítulo 11 da Gênese, também no item 23. No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, na parte 2ª, o capítulo 18, na página 212, ele faz uma referência a isso. No livro Nosso Lar, que nós já comentamos aqui, ele faz a mesma referência quando ele vai visitar com Narcisa uma área umbralina. E também na obra Libertação, na página 57, ele fala dessas entidades no momento que ele estava numa zona umbralina muito baixa, muito carregada, muito difícil, de muito sofrimento. É isso aí. Tem uma entrevista, inclusive, com o Divaldo Franco, na revista Espírita Allan Kardec do Estado de Goiás, de 1992, vocês podem procurar na internet, que traz uma reportagem sobre o assunto. E o Divaldo, ao ser perguntado se existiam esses tipos de espírito, ele responde: sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através da nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos, alguns deles, chamados de deuses, que se faziam temer ou amar. Aí pergunta aqui qual era o grau evolutivo desses espíritos, e o Divaldo responde: alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, olha o que eu falei agora há pouco, que lhes submetem docilmente, laborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então é isso, essa é aqui algumas informações, dizendo, inclusive, Divaldo fala que eles têm inumeráveis tarefas, e dentre elas protegem os vegetais, os animais e os homens, contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus. Mas isso é muito interessante. Então, esse é a referência onde aparece o termo elemental. Por esses depoimentos que vocês podem buscar para cientificar, inclusive para quem quiser ter acesso ao texto dessas referências que eu dei aqui do Livro dos Espíritos, do Nosso Lar, do Libertação, eu vou deixar o link no comentário fixado. É o primeiro comentário que aparece abaixo do vídeo, não é a descrição do vídeo. É um comentário fixado, primeiro comentário. Vai estar ali o link, para você clicar, ele vai baixar somente esse texto que eu fiz a menção aqui, do testemunho dessas informações. Nós verificamos que nós encontramos muita coisa, que esses seres são ainda muito pouco estudados e ainda pouco conhecidos. Fica aqui a conclusão, de toda forma, que em toda parte e em qualquer lugar existe a presença de uma série de espíritos que não são humanizados ainda e que participam diretamente do nosso mundo terrestre. Quer dizer, evidentemente seguindo o seu caminho de evolução, quando sai do mundo animal para o hominal. Tem uma frase que: nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Sabe o que é essa frase? De Jesus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Ele disse isso lá. Quer dizer, tem muita coisa que não foi dita na literatura kardeciana, lá nas obras básicas, que surgiram posteriormente com outras obras que os espíritos ditaram. Eu dei exemplo aqui do André Luiz, como eu falei.